12 de março. Aguardar, confiar e ter esperança estão intrinsecamente ligados como elos de ouro, entrelaçados para criar uma corrente forte. A confiança é o elo central, porque é o que mais desejo dos meus filhos. A espera e a esperança embelezam esse elo e reforçam a corrente que o liga a mim. Aguardar pela minha obra, com seus olhos fixos em mim, é uma prova de que você realmente acredita em minha presença. Se você verbaliza as palavras "eu confio em ti", enquanto tenta realizar as coisas do seu próprio jeito, sua fala cai no vazio. A esperança é direcionada ao futuro, mas os benefícios dela recaem sobre você no presente. Como você é meu, não apenas passa o tempo aguardando. Você pode esperar com expectativa e fé. Mantenha sua antena ligada para captar até mesmo o mais remoto sinal da minha presença. Boa noite. Vamos fechar os nossos olhos, inspirar profundamente pelo nariz e soltar pela boca. Vamos relaxar, liberar as ansiedades e as tensões, as preocupações. Só assim a gente consegue se conectar verdadeiramente com o alto, confiando na presença dos nossos amigos espirituais que aqui estão nesse momento, comprometidos com os nossos estudos, com a presença de Jesus, na leitura do seu evangelho, das suas palavras, que nos ensinam tanto a cada dia. Que a gente possa sentir essa força que nos conduz, que conduz os nossos estudos. Que a gente possa sentir em cada célula do nosso corpo essa energia de amor, de luz, de caridade, e que possamos sair daqui melhores do que chegamos, que a gente consiga assimilar esse conhecimento e, principalmente, essa presença que nos faz ficar mais fortes e confiantes, porque sabemos que não estamos sozinhos e que para Deus nada é impossível. Obrigada, Pai, pela tua presença, pela oportunidade de evoluirmos. Conduz os nossos estudos. Que assim seja. Amém. Ai, graças a Deus, que coisa linda. Quem gostaria de abrir o Evangelho hoje? Quem gostaria de ler o Evangelho? Levanta o dedinho. Luciana vai ler? Vamos lá. Capítulo 27. Item 14, saiu aqui para mim. Já é no meio da leitura, mas acho que vale a pena. Vamos lá. É sobre a ação da prece, transmissão do pensamento. Item 14. Se a prece exerce uma espécie de ação magnética, pode-se crer que seu efeito está subordinado à força fluídica, mas não é assim. Uma vez que os espíritos exercem essa ação sobre os homens, eles sofrem, quando isso seja necessário, a insuficiência daquele que ora, seja agindo diretamente em seu nome, seja lhe dando momentaneamente uma força excepcional quando é julgado digno desse favor, ou que a coisa possa ser útil. O homem
que não se crê bastante bom para exercer uma influência salutar, não deve se abster de orar por outro, pelo pensamento de que não é digno de ser ouvido. A consciência da sua inferioridade é uma prova de humildade sempre agradável a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança em Deus são o primeiro passo para o retorno ao bem, no qual os espíritos são felizes por encorajá-lo. A prece que é recusada é a do orgulhoso que tem fé em seu poder e em seus méritos e crê poder se substituir à vontade do Eterno. O poder da prece está no pensamento. Ela não se prende nem às palavras, nem ao lugar, nem ao momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em toda parte, a qualquer hora, sozinho ou em comum. A influência do lugar ou do tempo prende-se às circunstâncias que podem favorecer o recolhimento. A prece em comum tem uma ação mais poderosa, quando todos aqueles que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo, porque é como se todos gritassem em conjunto e em uníssono. Mas o que importa é estarem reunidos em grande número se cada um age isoladamente e por sua própria conta. 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto que 2 ou 3 unidas em comum aspiração, orarão como verdadeiros irmãos em Deus, e sua prece terá mais força que a das outras 100. Capítulo 28, números 4 e 5. Então, está falando sobre a ação da prece, transmissão do pensamento. E é muito isso mesmo. Agora, quando eu estava fazendo essa prece inicial, é uma conexão tão profunda que você esquece onde você está, você esquece de tudo. Quando você realmente se conecta, você vai para outra dimensão. E as palavras vão vindo e parece que nem é você que está falando. E é muito bonito quando você consegue fazer isso. Mas o texto fala que não tem nada a ver com as palavras, é com a energia que você está se conectando ali. Palavras não é nada. Às vezes, aqui no Evangelho, a gente pede para as pessoas orarem e as pessoas ficam com vergonha. Na verdade, não importa muito o que você vai dizer, importa a emoção que você vai colocar, importa o sentimento, a intenção. Isso tudo, pelo que o texto fala, é um texto bem grande falando sobre isso, que os espíritos que estão te acompanhando, eles te intuem, é como eles te dão força, eles ficam te colocando nessa vibração de luz quando você consegue. A prece, ela é uma fonte para mim, na minha opinião, eu costumo fazer prece não só quando eu vou dormir, qualquer momento eu estou fazendo prece, às vezes eu me pego fazendo prece. E porque eu acho que é um hábito também, você tem que se forçar às vezes a colocar isso no seu dia a dia. Já ouvi pessoas dizendo que não fazem porque não sabem ou porque não se acham merecedores, dignos, de que Deus é muito ocupado para ouvir as preces deles. É um erro acreditar nisso, né? Na verdade, todos nós somos dignos. Deus, ele está dentro de nós, então quando a gente ora, na verdade, é ele que tá saindo de dentro de você, eu acredito muito nisso. Então, é bom fortalecer isso dentro da gente, essa certeza de que Deus mora dentro do nosso coração. Quanto mais certeza a gente tiver nisso, mais facilmente a gente consegue fazer uma prece, né? Se conectar. E aqui também fala sobre as pessoas quando se reúnem para fazer prece.
não é a quantidade de pessoas. Nós somos, enquanto aqui hoje, 5 ou 6. Podem ter igrejas lotadas aí, mas nós 6, nós 7, não sei quantos tem aqui, unidos, presentes, com a intenção elevada, a gente atinge, né, um grau de energia bem, bem grande. Então, não é o número de pessoas, não são as palavras, é a energia colocada, é a conexão feita que vai fazer esse efeito de luz, né? É mais ou menos isso. Perfeito. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa do nosso estudo de hoje? Nani? É interessante, né? Que é tão simples e a gente complica tanto. Ainda na hora em que alguém pergunta quem quer fazer uma prece, a gente ainda hesita, né? Para ver como a gente é inseguro. E a gente já sabe que tem que ter a boa intenção para que essa prece seja acolhida. E acredito que se nós estamos aqui todos os dias, no mesmo horário, com esse compromisso, a intenção nós já temos, né? De estar conectados com o alto. Volto a dizer, se estamos aqui, temos que não precisam palavras bonitas e difíceis, tem que ter a simplicidade, tem que ter o desejo do coração, mas com tudo isso, com todo esse conhecimento, a gente ainda fica envergonhado, né? Então, que a gente não se envergonhe mais, que a gente não se intimide quando nós estamos preparados para falar com Deus, porque Ele vai ouvir, Ele vai sentir a nossa vibração. E como falou no texto, e a Luciana repetiu, não adianta um número grande de pessoas se cada um pensa e pede uma coisa, ou se não tem aquela vontade, a mesma vontade, né? Esse grupo aqui presente, com 6 pessoas, eu acho que estão, 6 ou 7, se a gente se conectar, se a gente se ligar na hora da introdução que a Antônia dá, na hora da prece que é feita hoje, feita pela Luciana ou por qualquer outro integrante do grupo, se a gente se ligar ali, ao invés de fazer uma prece separada, acompanhar o que ela fala, prestar atenção, tentar entrar nas palavras dela, a gente alcança muita coisa, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter em vista, de que nós podemos sim. E como foi brilhantemente dito também, aqueles que são orgulhosos, que acham-se cheios de poder, aqueles, infelizmente, vão ter que esperar um pouquinho mais para que suas preces sejam atendidas, né? Para que ele caia na real e que ele sinta e que ele reconheça que a pureza do coração é que importa, não é? Ele não precisa se dizer ou sentir-se melhor do que o outro, porque Deus conhece a todos nós e Ele sabe exatamente quem somos, o que queremos, o que pedimos e o que precisamos. E as pessoas mais humildes, aquelas que, como narra uma história muito contada no meio espírita, eu não sei se em outras religiões, daquele homem que chegava na igreja todos os dias e falava assim: Senhor, eu sou o Zé, eu estou aqui. E isso chegava lá, não sei aonde, de tão distante que chegava, né? E muitas vezes a gente para e fica e fala, e enrola, e usa uma palavra bonita, um sinônimo, outro, e não sai nem daqui, sai só da boca, mas não passa da altura dos nossos olhos. É isso. Que lindo! Quem mais gostaria de falar do nosso tema de hoje? Tão importante. Só para falar, só para completar, eu acho que todos nós, quando eu paro para pensar as preces mais fervorosas que eu já fiz na minha vida, que surtiram efeito, eu não falei uma palavra. Eu devo ter chorado muito, assim, mas palavra mesmo, não, eu não lembro de ter falado. Porque é muito... Não precisa falar nada, né? É uma conexão de vibração mesmo. Então, que a gente
exerça mais essa conexão, que as palavras são só a consequência da coisa. Então, quando perguntar aqui no Evangelho quem quer fazer a prece, todo mundo tem que levantar o dedo. Não pode. Isso aí. Agora, Silvia Leal. O seu microfone está fechado. Desculpa, vou recomeçar. Eu acho que a prece é um movimento muito íntimo que a gente tem com Deus, e justamente por isso ela pode ser em pensamento, né? Não precisa verbalizar. E é um momento que a gente tem para ser sincero, né? Com a gente mesmo, inclusive. Porque você não tem nem como esconder quem você é e quais são as suas intenções. Em tese, ele sabe disso. Então, é um momento que você tem para refletir. Eu acho que às vezes a gente reza mesmo inconscientemente, sabe? A gente não faz aquele ritual, né, que o católico tem de fazer, né, final da cruz. Às vezes a gente está num pensamento direcionado a alguém, ao bem-querer de alguém, e a gente está rezando por essa pessoa. E quando a gente faz isso também é um ato de amor, é uma declaração de amor, né? Quando a gente pede para alguém que a gente considera como um pai, cuidar de uma pessoa, porque às vezes a gente não pode fazer isso, porque a gente está longe, porque a gente não tem habilidade para fazer isso, né? Então, quando a gente reza por alguém, pela saúde de alguém, às vezes pela nossa própria saúde, a gente está confiando isso ao Pai, a alguém que a gente acredita que possa nos ajudar. Então, e por isso que eu acho que às vezes a gente faz prece inconscientemente mesmo, a gente não sabe que a gente está rezando, e no fundo a gente está rezando, a gente está pedindo para alguém, um ser superior que a gente acredita, cuidar da gente. E eu acredito nisso, na força do nosso pensamento, na força das nossas ações. Nós somos direcionados para o bem de uma outra pessoa. Então, como vocês falaram, acho que a prece ela tem que ser sincera, tem que ser do coração. E a gente faz ela em vários momentos do dia, a gente nem percebe. Acho que é isso. Sim, agora a Sueli. Oi. Então, quando vocês falaram aí sobre levantar o dedinho para fazer a prece, eu sou daquela que fico desesperada. É porque é como se na hora faltasse as palavras, parece que não vem, né? Eu sou do tempo que era mais aquelas orações já escritas, né? Embora o meu pai, ele orava muito, ele tinha um ritual dele, que meu pai era um pouco autodidata em relação à religião, acho que ele juntava um pouco de cada uma, e realmente para mim é difícil. Então, eu me lembro de uma época que minha prima, ela rezava o terço toda terça-feira na casa dela. Aí eu corria para ir para lá às 8 e tal. Mas aí uma vez eu cheguei, não gostei, uma vez não, duas vezes. Porque aí tinha assim, oferecimento do terço. Eu achava que ela teria que falar assim, em nome de todos que estavam ali reunidos. E ela falava assim, pedia para Nossa Senhora, para a mãe, para a irmã, para o marido, para a filha, e não em nome de todos. Aí aquilo assim, eu me desanimei um pouco, aí eu realmente parei de ir, entendeu? Então, eu me lembro que meu pai deu para mim, para minha irmã, o livro da Cruz de Caravaca, que ele fazia como fosse a Bíblia dele, e marcou todas as orações na ordem que deveria ser feitas, né? E até hoje eu até tenho, né? Até leio algumas coisas, entendeu? Então, quando você fica falando aí, quem vai fazer a prece, levanta o dedinho, eu realmente fico desesperada, que parece que eu não vou ter palavras para isso, mas não é porque eu não quero fazer, é porque é como se fugissem as palavras na hora. Mas a gente adora quando você fala. Eu gostei, né, dessa parte aqui. Eu vou só repetir que vocês já falaram tudo. Que o homem que não se considera suficientemente bom para exercer salutar influência e exercer salutar influencia, não deve por abster-se de orar a bem ao outro. Assim, ele acha, né? O homem acha que não é bom o suficiente. Então eu não vou orar, porque eu não sou bom o suficiente, não vou saber orar. Mas o que está falando aqui é que pode orar sim, que vai chegar muito
bem digno e muito bem escutado, né? Que até porque é uma prova de humildade, constitui numa prova de humildade. Então, isso agrada a Deus. Então, o que vale é a intenção da pessoa, né? A intenção caridosa da pessoa, e não, como vocês falaram, as palavras, né? E essa parte também que às vezes 100 pessoas estão juntas, aquela igreja fervorosa, e às vezes não está saindo muita luzinha dali, porque cada um está com o seu problema, cada um está pensando no que fazer, o que eu tenho que fazer, eu tenho que tirar a roupa da máquina, eu tenho que fazer comida, eu tenho que comprar isso no supermercado, e as pessoas não estão ali, de fato, né? E às vezes 2 ou 3 pessoas, ou 6 ou 7 que estão aqui, estão mais conectadas do que 100 pessoas, né? Então, não importa o número, para fazer essa corrente fluídica, transitar e percorrer aonde quer que a gente quer que ela vá. Quer que ela vá lá numa pessoa que já se foi, que está desencarnada, ela vai chegar lá rápido, como a velocidade do pensamento. Porque a gente está mergulhado, né, como fala no texto também, nesse magnetismo, né? A gente está mergulhado, né, nessa corrente fluídica mesmo. E, então, tudo é muito rápido. Através do pensamento, você consegue se conectar e a pessoa lá do outro lado consegue ouvir a sua prece. E a gente está num estágio evolutivo, né? A gente está evoluindo. Nós não somos espíritos perfeitos ainda. Nós estamos evoluindo, estamos no estágio evolutivo. E a prece é uma vacina contra as nossas tentações internas. Às vezes, se a gente orar pedindo força, né? Porque a gente tem aqui no plano, a gente encarnado, né, no planeta Terra, a gente tem que se esforçar todos os dias muito para a gente poder essas fraquezas morais, né, que a gente tem. Então, a prece é como se fosse um remédio, né? Toda vez que a gente se sente fraco, que a gente tem que se esforçar todos os dias para poder cometer cada vez menos erros, que a gente ainda comete bastante todos os dias, a prece, ela nos ajuda, né? Ela é um remédio, ela estimula esse esforço contínuo, porque a gente fica em conexão com o alto, a gente fica mais ligado ao nosso anjo guardião, a gente fica mais ligado os amigos do bem, a espiritualidade amiga que quer ajudar a gente, porque tem muita gente no plano espiritual que está torcendo pela gente, que apostou na gente, não, vai lá, tô aqui, vou te ajudar. E aí, quando você consegue fazer essa conexão, faz a prece, você consegue essa conexão, e aí esse esforço que você tem que fazer, você consegue fazer mais rápido, você consegue continuar renovando esse esforço, né? Estimulando através da prece. A gente pode fazer prece para quem está encarnado, para quem está desencarnado, a gente pode fazer prece. A prece é muito, muito importante, nos livra, enfim. É um texto muito legal, esse texto aqui todo. Ainda bem que a gente leu mais para o finalzinho, porque a gente já leu esse texto mais para o começo, né? E agora a gente pegou mais para o finalzinho. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Eu queria falar que a Sueli disse que quando as primeiras vezes que chamaram para ela fazer a prece, ela ficou apavorada. E ela fez tão bem, as preces da Sueli foram tão boas, deu para a gente sentir a emoção. Ela simplesmente transmitiu assim, a emoção da prece. E eu queria dizer que eu confesso que no início, quando eu comecei a frequentar o Centro da Esperança e Caridade, eu também era assim como a Sueli, porque lá no grupo, né, nós éramos 14 e
o Geraldo sempre perguntava quem quer fazer a prece inicial, e só um que sempre levantava o dedo. Aí um dia ele falou, ele disse, gente, essa prece espontânea, vocês fazem o que vem no coração. O que vale é a emoção, é o que você vai trazer, assim, a conexão. Claro. E aí eu fui perdendo esse medo e, graças a Deus, eu consegui, a maioria também consegui. E tem uma coisa que eu fico sempre em dúvida, porque eu sempre ouço alguém dizer que as preces têm que ser espontâneas, que as preces que já são prontas não têm tanta importância, mas eu discordo. Eu acho que depende do que a gente está sentindo, depende da emoção. Eu, por exemplo, quando eu faço a prece de Cáritas, eu sinto uma emoção tão grande que eu venho as lágrimas. A prece é pronta, mas ela me traz algo tão forte. Todas as vezes que eu faço, é como se tivesse um relâmpago saindo de dentro de mim, assim, expandindo. Eu sinto uma emoção imensa. Então, eu acho que não é assim só as preces espontâneas. Eu acho que é o que a gente sente, o sentimento, né? A Sueli estava falando sobre o texto, e eu lembrei quando eu era adolescente, minha avó fazia o texto todos os dias, e eu acompanhava, mas naquela época eu não sentia emoção, eu simplesmente acompanhava. Graças a Deus que eu consegui aprender a elevar o pensamento, essa conexão é tão maravilhosa. A Luciana disse que às vezes se pega fazendo a prece, e eu pensei que era só eu. Às vezes eu estou fazendo qualquer trabalho e de repente eu estou agradecendo, eu estou falando com Deus. É tão maravilhoso. Gostei muito desse texto de hoje. Perfeito. Luciana, quer falar, Lu? Eu ia falar que cria um campo assim, né? Magnetismo, é o magnetismo puro mesmo. Uma casa onde se ora muito, ela tem uma energia diferente. Uma casa que ninguém ora, já tem outra energia. Então, é tão importante a gente manter diariamente essa conversa. É uma conversa que a gente tem, né? Com o Criador. E que já sabe tudo que a gente passa e sente, mas quer que a gente, de alguma forma, reconheça isso dentro da gente. Acho que a prece nada mais é do que isso, é um reconhecimento do que você carrega ali naquele momento. E ele quer saber o que você está assimilando. Então, é muito importante você estar sempre, de alguma forma, em prece. E eu ia falar outra coisa, agora eu esqueci. Mas é mais ou menos isso. É muito importante, né? Muito bom. Agora eu vou chamar a Nani para cantar uma musiquinha pra gente, tá, Nani? Vem, Nani! A Nani congelou? Nani, canta pra gente! Vocês estão me ouvindo bem? Sim! É porque, para mim, vocês estão congelados. Aí eu não sei como eu faço. A gente está te ouvindo. Está todo mundo congelado. Está ouvindo? Então, tá bom. Se por acaso vocês pararem de ouvir, vocês podem pedir alguém para dar continuidade, tá? Porque, para mim, no momento, está todo mundo congelado. Eu ouvi... Ih, acho que hoje não vai rolar música. Agora ela congelou de vez. Então tá bom. Vamos... Nani, agora Eu acho que... acho que ela voltou. Voltou, Nani? Oi, Tá ouvindo? vocês me ouvem? Sim. Eu estou vendo a Antônia. Me ouvem? Posso Sim. iniciar, então? Qualquer coisa, volto a dizer. Vocês encaminham aí, tá bom? O que Tá eu bom. queria falar é o que a Antônia disse da prece feita. Eu acho que é muito sobre a intenção, né? O jeito que a pessoa fala, que quando a gente já sabe, a gente fica mais descuidado, né? E fala tudo de qualquer jeito, aí assim, tudo mais corridinho, né? Aí não tem a mesma emoção.
e eu adoro quando ela faz a prece de Cáritas, é realmente muito emocionante. Gostaria de agradecer, né? Agradecer muito a vocês pela oportunidade, dizer assim também, eu fico ainda muito ansiosa quando eu tenho que fazer a prece, quando eu me proponho a fazê-lo, e quando eu vou cantar para vocês também é outra grande emoção. Eu sempre digo, eu não sei cantar, mas eu gosto muito de cantar, e cantar me traz uma leveza muito grande. E peço desculpas também pelas vezes que eu dou derrapada, que eu dou desafinada, que eu esqueço a letra, mas assim, é do mais puro coração, vocês tenham certeza disso. E eu não desisto porque é uma coisa para mim que é assim, muito amor, é o jeito de eu mostrar o meu amor, é isso. Eu não consigo ir além do seu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. E toda vez que o mundo nos fizer sentir que estamos caindo, que estamos chegando ao fundo do poço, que a gente se ligue em oração ao alto e peça do fundo do nosso coração a ajuda que tanto necessitamos. Com certeza, nesse momento, Deus e os bons espíritos estão cuidando de nós, estão nos amparando, nos auxiliando a sair daquela situação. E, embora muitas vezes não sintamos a ajuda, essa ajuda ela nos chega. Que a gente esteja sempre aberto a pedir e se preparar para receber. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. E Ele nos levanta sempre. Agradecemos por esse auxílio, agradecemos pela fluidificação das nossas águas, que tanto nos auxiliam enquanto remédio para cada uma das nossas dores. Agradecemos a Deus pelo dia, pelo estudo e por mais essa oportunidade de vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Que coisa linda! Vamos tirar nossa foto. Enquanto a Nani estava cantando, eu senti um cheiro, um perfume, como se fosse um sabonete, uma coisa refrescante, assim, uma coisa boa. Que legal. Graças a Deus. Vamos tirar foto. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo. Tchau. Beijo para vocês. Obrigada, gente. Eu que agradeço.